Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre map e filtering em Python, que a gente pode aplicar determinadas propriedades em uma determinada lista, uma estrutura de dados. Então primeiro eu vou criar minha estrutura de dados, que ela é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A lista ela é um iterável, então eu posso iterar sobre ela, passar por cada elemento, posso fazer algo desse tipo aqui, for i in x, print, vamos dar um print i. Se eu der um shift e enter, ele vai iterar cada posição da minha lista, ok? O que são iteráveis? Tudo aquilo que a gente pode passar por eles, o i vai assumir aquele valor. Então, por exemplo, uma lista, uma tupla, uma string, o que não é um iterável? Um int, um float, coisas do tipo, ok? Então a gente pode aplicar sobre iteráveis. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um filter e eu vou passar uma função lambda. Nós já falamos sobre a lambda aqui no canal, então se vocês não sabem o que é uma lambda, pause esse vídeo aqui, vai lá ver sobre o que é uma função lambda, como ela funciona. Após ver esse vídeo, volta aqui que você vai entender sem problemas nenhum. Então lambda, aqui nós vamos precisar de um parâmetro que eu vou chamar de x, e aqui eu vou expressar meu argumento. Então o que esse filter vai fazer? Eu posso passar alguma condição para a minha função lambda. Por exemplo, se x for igual a 1, se x for igual a 2, se x dividido por 3 for igual a tal coisa. Qualquer condição, qualquer expressão que retorne verdadeiro ou falso, eu posso passar aqui para o meu filter, dentro da minha função lambda. Aqui eu vou usar assim, se x mod 2 for igual a 0, ok. E agora o que eu tenho que fazer? Vou dar um vírgula e passar x. Então eu estou passando a minha lista como parâmetro. Então ele vai perguntar, tal posição da minha lista, mod 2 é igual a 0? Se for, o que esse filter vai fazer? Aí já chegamos nesse ponto. Então o que vai acontecer? O filter ele vai aplicar uma determinada condição a todos os elementos da lista. Então quando eu falo que x mod 2, eu me pergunto na minha lista dividida por 2. Isso seria errado, porque eu não posso dividir uma lista por 2. Lista não é um número para que seja divisível, então cada posição da lista seja divisível por 2. Se essa posição for igual, ela se mantém, ele retorna uma nova lista com essas posições. As posições que não atendem à condição expressada dentro da função lambda, elas são anuladas, elas são perdidas. Então eu estou filtrando, apenas as posições da minha lista que x mod 2 seja igual a 0. Mas se eu executar isso daqui, ele vai me retornar filter e a posição da memória que está. Mas o filter ele é um iterável, então eu posso fazer for i in filter. Vamos dar os dois pontos, print i, shift enter. Aí aqui ele já mostrou 2, 4 e 6. Então nós podemos saber que 2 mod 2 é igual a 0, 4 mod 2 é igual a 0 e 6 mod 2 é igual a 0. O 1, o 3 e o 5 ele foi perdido, nós não temos mais ele. Agora lembra que, deixa eu apagar aqui, eu estava dando um print em filter, ele estava me retornando um objeto, ele estava me falando que ele é um objeto. Aqui eu coloquei os dois pontos. Ele é um objeto filter e a posição de memória onde ele se encontra. Eu posso converter isso aqui para uma lista. List e passar aqui. Agora, se eu der Shift Enter, ele me mostra a minha nova lista, que é 2, 4 e 6, apenas com os elementos que atenderam essa condição. Eu posso falar que x agora é igual, recebe o que retornar dessa minha nova lista. X é igual. Agora eu tenho que pedir para mostrar o x, né? Então vamos dar um x aqui. Aí ele me mostra 2, 4, 6. Então x não vale mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu filtrei os elementos da minha lista para que eles atendam a minha condição. Aqui poderia ser qualquer outra condição. X dividido por 2, x é igual a 0, se x for igual a 0, aqui não importa. Esse valor aqui eu poderia passar ele de fora também, por exemplo, valor, então x é igual a 0. Aqui o valor, aí eu passo o valor aqui também. X aqui não me mostra nada, porque não tem nenhum valor 0 aqui. Se eu coloco um valor de 0, ele me mostra o 0. Então esse valor ele pode vir de fora também, não preciso passar como parâmetro aqui. Tá, então basicamente esse é o filter, ele vai filtrar os elementos da minha lista para aqueles que atendam a minha condição. Agora vamos falar sobre o map. Deixa eu voltar aqui para que eu mantenha a minha lista. Vamos voltar aqui para 1. O map ele permite para mim que eu possa aplicar determinadas operações, agora não é mais expressões, determinadas operações em cada elemento da minha lista. Por exemplo, vamos vir aqui, map
lambda, 2 pontos. Aqui que eu vou falar, vou receber x, vou falar que x vezes 2, vírgula, e passo o valor de x. Se eu dou um Shift Enter, ele me retorna o objeto e a posição da memória. Vamos converter para list. Lembrando que map também é um iterável. Então agora ele mostrou, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então isso daqui facilita muito, porque muitas pessoas que eu já vi elas fazendo, elas criam algo do tipo for in range de 0 até len de x. Aqui ele fala que x na posição i é igual a x na posição i vezes 2. Então esse código acima seria igual, esse código aqui acima, né, que eu tenho que atribuir este valor para dentro de uma variável. Então esse código aqui é exatamente igual a isso. Então a gente economizou uma linha de código, a gente não fica esse for. Esse código aqui, na minha opinião, fica muito mais feio. Esse código aqui de cima, para mim, fica muito mais fácil e compreensível de entender, já que não tem um laço dentro dele. Então, em boas práticas de programação, entre este e esse, eu recomendaria usar esse de cima. Mas também em Python tem outra forma de se fazer, aplicar essas operações dentro de uma lista. Na maioria das vezes, quase toda a função map eu posso substituir por list comprehension. Eu não vou falar sobre isso nessa aula, vou falar nas próximas, daqui para frente, nas aulas do canal. Mas basicamente é isso. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.